acompanham mais um Momento PJE. Hoje o tema emissão de precatórios pelo Cirea, o sistema que vem revolucionando aí a emissão das requisições de pagamento na primeira região. E nós vamos aprofundar hoje a utilização do Cirea com os nossos convidados especiais aqui, o Wilton Vieira Coelho, o Enilson Duarte Costa, ambos lá da Asreg, né? O Renato Solimar Alves e o Vinícius Cacheta, da Direc, né? Lembrando que o nosso Momento PJE, a interação, ela se dá por chat, né? Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas, as dúvidas, trocar ideias. Esse espaço, ele é nosso. Então, aproveitem aí. E vamos aproveitar também esses nossos convidados, né? Para poder a gente se inteirar mais aí a respeito da expedição dos precatórios, né? Esse tema, a expedição de precatórios e o próprio uso do Cirea. Nesse momento, vamos dizer assim, nós estamos bem no limite, né, da janela para a expedição dos precatórios, ainda no presente exercício, para poder receber no ano seguinte. Então, o Wilton, que fará a apresentação, o Wilton Vieira Coelho, inicial, fará assim, alguns alertas a respeito disso, né? O que a gente espera é que todos vocês possam aí, dentro das suas possibilidades, priorizar, né, a tramitação dos respectivos feitos que estão em condições de expedir precatórios, né, ainda para que a data constitucional que foi modificada, né, é esse o alerta principal, possa ser observada, né, a data limite para a expedição. Então, sem mais delongas, aqui eu chamo o nosso primeiro convidado, o Wilton. Seja bem-vindo mais uma vez, Wilton, aqui no Momento PJE. Uma alegria tê-lo aqui novamente, falando desse tema que você é o papa aqui do TRF1 desse tema, né, que é os precatórios. A palavra está contigo. Boa tarde a todos. Estamos aqui para tentar ajudá-lo na medida do possível. Mas o tema hoje é o Cirea, né? E o que mais venho assim reforçar para vocês é que a partir este ano, né, o prazo para a apresentação dos precatórios vai encerrar, né, dia 1º de fevereiro. A emenda constitucional 136, ela teve essa mudança, né, do prazo. Antigamente era 1º de julho, né? Aí veio uma emenda, alterou para 2 de abril. E agora o prazo será no dia 1º de fevereiro. Então, sim, o que a gente preocupa bastante, por quê? Porque se trata num período em que tem o recesso, ainda a questão da suspensão dos prazos, né? Então, reforça mais ainda a necessidade, assim, de todos A concentrar suspensão, a suspensão no mês de janeiro, né, Wilton, que você está falando? Suspensão dos dos prazos. prazos, né, processuais que acabam, né, interferindo tudo, né? Então, assim, o que a gente queria reforçar é que 1º de fevereiro a proposta para pagamento em 2027, para fazer inclusão no orçamento de 2027, encerra dia 1º de fevereiro. Então, as requisições deverão chegar até dia 1º, não mais dia 2 de abril. Então, o que a gente reforça é o sistema Cirea, ele veio para contribuir, para ajudar. E futuro, né, nós estamos querendo trabalhar para substituir o Oracle. Sabemos, né, que tivemos algumas dificuldades, mas o Oracle, ele vai ter que chegar um momento e vai ter que ser, como se diz, descartado, né? Porque ele já está bastante obsoleto, está travando demais e a gente não quer mais, não tem mais, como se diz, sustentação para ele. Só está tendo uns pequenos ajustes para atendimento. Então, assim, o Cirea hoje o Cirea ele já está atendendo praticamente todas as tipos de requisições, expedição de requisições, as modalidades, né? Até então ele estava fechado e estava aberto só para RPV, então já foi aberto para precatório. O que a gente tem que reforçar no Cirea, ele importa os dados do PJE. Então, atentar para quem for usar o Cirea, quem estiver começando, que só consegue dar andamento se a classe do processo estiver em cumprimento de sentença
contra a fazenda pública, se ele estiver só em cumprimento de sentença, ele não vai, porque eu vejo muitos casos, eu estou tentando, não está dando certo, eu percebo que está na fase de cumprimento de sentença. Não, tem que ser cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Eu já vi outro caso também, cumprimento de sentença e ações coletivas, também não consegue. Então, seria o primeiro alerta para quem quer já dar início ou quem já vem usando mesmo até para tentar para isso, entendeu? Outra coisa, que validar os dados lá no PJE. Eu vi que tem muitos processos antigos no PJE que migrou assim a 2020, 2022, 2023, e na época parece, eu não sei como é que foi feito, às vezes o nome da parte, com o decorrer do tempo mudou, principalmente a pessoa às vezes casou, descasou, separou e mudou o nome, né? E aí o que acontece? Quando ele vai fazer a requisição no CIREA, acaba ele se perdendo, porque o CIREA ele vai lá na Receita, valida a situação cadastral do CPF, né, ou do CNPJ, e valida o nome. Se está diferente, não vai conseguir dar andamento, acaba dando muito trabalho, porque a pessoa tem que excluir o lote, excluir o processo do CIREA, atualizar os dados que tem que ser feito lá no PJE para depois refazer. Então, seria um segundo alerta para isso, que antes de você iniciar o cadastramento de uma requisição no CIREA, verificasse logo o cadastro no PJE. Isso também serve para o Oracle, gente. Acho que no Oracle também todo mundo já antecipa isso lá no PJE para não travar no momento de expedir requisição. Então, seria inicialmente a minha apresentação, seria essa parte, para atentar para essas particularidades. E a reforçando, né, dia 1º de fevereiro, emenda 136, teve até um SEI, né, que a gente fez via presidência e divulgou para todos os juízes, todas as varas, reforçando essa questão dos prazos, que, né, caso recesso, suspensão do prazo constitucional, né, no prazo dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, e mais a questão do 1º de fevereiro. E o 1º de Inicialmente, fevereiro vai ser um domingo, né, Hilton? Então, exatamente. quem não quiser fazer hora extra no final de semana, é bom se antecipar, né? É, tem tudo isso também, são É um porque monte de particularidades. o último dia útil, que vai ser a sexta-feira anterior, vai ser 30 de janeiro. O que, assim, para quem não vai fazer hora extra ali no final de semana, já encurta mais ainda o prazo para tramitar. Porque é importante, né, Hilton, a gente fazer esse alerta, porque tem um prazo, né, para poder tramitar esses processos, para poder dar vista às partes e tal, para finalmente expedir ali a minuta, a outra parte poder se manifestar. Então, é importante as varas se organizarem, levando em consideração o tempo que nós temos ainda, né? Hoje é dia 28 de novembro, então nós temos aí pouco mais de 20 dias corridos, não estou nem falando de dias úteis, né? Antes do recesso. Aí depois que nós voltarmos do recesso, né? Que a gente vai voltar dia 7, que é uma quarta-feira, 7 de janeiro, então, nós vamos ter ali menos, assim, melhor dizendo, pouco mais de 3 semanas, em dias corridos, não são dias úteis, né? Dias úteis, nós não teremos 20 dias úteis no mês de janeiro. Então, até, vamos dizer assim, um limite para expedir esses precatórios. Então, de fato, precisa as varas que ainda não estão priorizando, né, nesse momento, a tramitação dos processos e a própria minuta, né, das requisições de pagamento fazer, né, porque senão serão surpreendidas com a chegada do prazo e não vai ter tempo de tramitar tudo que, em tese, estaria no ponto para tramitar e expedir, né? E a gente sabe que se perder o prazo, só no ano seguinte, né? É um ano e eu sempre digo, Wilton, que assim, o advogado e a parte, ela até entende se você demorar a despachar um processo, se você demorar a dar uma movimentação ali, mas se demorar para expedir uma requisição de pagamento, ele não entende. Entendeu? Então, assim, é algo assim que precisa realmente a gente priorizar, né? E nesse caso, o não priorizar não significa um atraso de um mês, né? Ou de alguns dias, significa um atraso de um ano, né, no pagamento. Então, o ônus para a parte é realmente bem acentuado, né?
Por isso que é tão importante esse alerta que o Wilton e a equipe dele estão trazendo hoje aqui no Momento do JE. Se você quiser falar mais alguma coisa aí, Wilton, senão a gente vai passar agora para o Renato, para ele apresentar aí o CIREA. Eu acredito que, na medida do possível, eu vou alertando, mas pode passar para o Renato para a gente ir dando prosseguimento. Renato, a bola está contigo agora. Olá, boa tarde a todos. Bom, nós vamos aqui, eu vou só fazer uma pequena introdução sobre o Cireia e depois eu vou passar para o Vinícius, que ele vai fazer uma demonstração de uso do Cireia, né? Como todos já sabem, né, nós fizemos a expansão do uso do Cireia. Nos últimos meses nós fizemos algumas melhorias, estamos implementando as funcionalidades que ainda não existiam no Cireia, que existem no processual, para que, né, nenhuma funcionalidade que existe no processual não tenha no Cireia, né? Então nós já liberamos, né, nesse mês de novembro, a expedição de requisições do tipo de reinclusão, ou reexpedidos, né, como alguns chamam. Então é possível hoje fazer esse tipo de requisição no Cireia até então no meados de novembro, dia 17, se eu não me engano, liberamos essa funcionalidade que até então não tinha. Está disponível para utilização. Liberamos também a sessão de crédito para precatórios com as novas regras, né, que foram trazidas pela resolução do CJF 945. E temos feito um esforço muito grande de estabilização do Cireia, né? Muitas funcionalidades elas são feitas, elas são desenvolvidas e não dão visibilidade, né? Nós temos feito uma parte muito grande de automação, de melhoria de códigos, né? Mas eu vou deixar isso para o final, eu vou falar melhor do que nós estamos fazendo e que nós vamos fazer ainda no Cireia. Eu vou passar agora a palavra para o Vinícius, que ele vai fazer para a gente uma pequena demonstração do fluxo, né? Não muda muito, né, com relação ao que é precatórios, o que é RPV. Basicamente são poucas seleções. E Vinícius, está contigo para fazer uma breve demonstração. Boa tarde a todos. Então, vou mostrar aqui no ambiente de desenvolvimento um exemplo de cadastro precatório. Tem essa conta aqui. Na hora que você adiciona ela, você vai ter a opção de ou cadastrar uma RPV ou um precatório. Sendo que a diferença de regras para esses campos aqui são bem pequenas. Por exemplo, a RPV com a database nesse ano com RRA pode ser os valores anteriores e correntes. Porém, no precatório, só é possível... Desculpa te interromper. Vamos dar um passo atrás. Se você puder voltar e mostrar aí mais devagar onde foi que você clicou para poder chegar nessa tela. Vamos pensar naquelas pessoas que ainda não estão utilizando o Cireia. Como é que elas vão fazer para chegar aí? Primeiro, vou ter que adicionar o processo aqui. Nessa parte aqui, como eu já tenho, ela já vai aparecer aqui. Primeira coisa é adicionar o processo, né? Uhum. Seguirei na folha de rosto para gerar o processo de cumprimento de sentença. Aí isso vai gerar o cumprimento de sentença e também vai gerar as partes. Então, com as partes geradas, elas vão aparecer na tela de exequentes, como dá para ver aqui. E com a parte cadastrada, é possível ir aqui em contas da parte. Aí você pode adicionar uma conta com os valores para RPV ou precatório. Nesse caso, como a gente está criando um precatório aqui, escolhe o tipo de beneficiário, o tipo da requisição, que vão ser importantes na hora de gerar o lote. Também escolher a database, como eu já falei, o precatório não vai ter valor de RRA corrente. Agora é só inserir os valores. Seriam alguns valores aqui aleatórios. Pode escolher a preferência legal, se for necessário o CPF do servidor originário e confirmar. Aí cria a parte aqui. Aí pode ou editar a conta, que é aquela mesma tela anterior, pode excluir ela e também adicionar algum honorário contratual nessa parte aqui.
Então, depois disso, só ir para a tela de requisição de pagamento, que vai ser onde vai cadastrar o lote e a requisição específica. Aí, aqui, nós também podemos escolher ou RPV ou precatório. Vou escolher o precatório, sendo que a diferença aqui é que em RPV existe essa expressa renúncia e precatório não. Escolher um requerido, também advogado principal, e verificar se tem incidente ou não. Também seria a data do trânsito em julgado. Aí, então, isso foi gerado o lote, que vai aparecer aqui, que é diferente do... Vai ter uma diferença entre RPV e precatórios. Aí vai Quando a ter o gente fala dado... de lote, Vinícius, na verdade o que nós estamos criando aí é vamos dizer assim, as informações de cabeçalho que não mudam, né, para aquelas diversas requisições, não é isso? E aí as Isso, pessoas não vão precisar ficar toda vez cadastrando aquelas mesmas informações ali de cabeçalho, que são comuns, né? Elas só vão precisar isso, modificar o que é específico de cada conta, de cada credor, correto? isso. Aqui, então, só gerar a minuta de requisição, aí verifica se deseja enviar para advogado, selecionar não, e aqui vai ser gerado, foi gerado com sucesso, foi gerado também o menu da requisição, tá de cadastro. Aqui depende de alguns processos, você pode inserir ou não alguns dados aqui sobre RA e PSS, e aqui vai ser possível dar uma verificada nos dados da requisição. Porque se quiser pode editar de novo aquele formulário. Também pode ver a prévia da minuta. Assim. Também pode ver as situações da requisição. Como foi gerada agora, a única situação é a prévia da minuta gerada. É só escolher isso aqui e concluir e remeter aos responsáveis. Ou pode cancelar a minuta também, caso queira refazer ela. E aí, com isso, a próxima situação vai ser intimado o exequente e o executado para vistas. E depois de algum tempo, a situação, depois de algum determinado tempo, a situação vai mudar. Só que é possível que fechar manualmente esse prazo. Pelo que eu me lembro, isso só pode ser feito por diretores de vara. Nessa tela vara, gestão de requisições, indo para controle de prazo, pesquisa pelo número da requisição, escolhe ela e fecha manualmente o prazo. No Então, em caso, a gente está seguida, fechando automaticamente, né, para fazer a demonstração, mas é opcional fazer isso ou não. isso. Em seguida, ir aqui em conferência, para poder encontrar a requisição. Ele escolher ela, ele pode ou concordar, discordar ou remeter para o magistrado assinar. Ao remeter para o magistrado assinar, vai chegar na última etapa, que o magistrado tenta assinar, aí o sistema verifica se está tudo certo, se estiver tudo certo, manda para migrar para o TRF1. E esse fluxo que o Vinícius demonstrou é o fluxo em que a própria vara está fazendo o cadastro da requisição, né? Mas pelo CIREA é possível também o próprio advogado do exequente fazer esse cadastramento. Agora, é lógico que por conta do prazo, agora, né, o que a gente recomenda às varas é ter cuidado em relação a esse fluxo, se o cadastro for feito pelos advogados, né, para poder dar tempo, né? O que a gente espera com essa demonstração aqui para vocês é que vocês vejam que está muito simples o cadastro de RPV e precatório no CIREA. Renato e Vinícius, aí, se vocês puderem destacar assim, as vantagens do uso do CIREA comparado ao Oracle, eu próprio Hilton também com o Enilson, se quiserem falar mais a respeito, o que que os nossos magistrados e servidores ganham ao estar utilizando o CIREA? Bom, parte dela o próprio Dr. Naiber já apresentou, né? Você vai gerar ali, por exemplo, documentos de sentença que sejam coletivos.
inúmeras partes, você consegue fazer ali com as mesmas informações lançadas uma única vez, não precisa ficar repetindo, gerando várias requisições com dados duplicados. É possível também você fazer essa importação das contas das partes via planilha. Então, você tem lá processos com muitas partes, você não precisa lançar, você pode fazer como o Vinícius fez ali, digitando, né, em cada campo, ou você pode fazer isso em lote. Você importa uma planilha, tem uma planilha, um padrão dessa planilha, você seguindo, preenchendo os campos de forma adequada, ela preenche todos aqueles campos de uma única só vez. Então, isso agiliza muito, muito, muito o processo de preenchimento. Com relação... Hilton, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? O prazo padrão, nós vai Sim, comentar... desculpa, o prazo padrão do sistema é de 30 dias, né? Para manifestação do executado, exequente, né? Mas, caso o juiz determine um prazo diferente, um prazo menor, é possível que o próprio diretor de vara interrompa esse prazo no momento adequado, né? Então, isso também permite agilizar e acelerar esse processo também. Hilton? o que eu tinha assim a acrescentar em relação ao Oracle é a questão que o Oracle é mais lento, né? Seja para o magistrado assinar, às vezes reclamam que para assinar 50 requisições, 40, lá, 100 requisições, demora bastante, às vezes cai, tem que ficar marcando tipo assim de 10 em 10. E o Cirea não, você pode fazer de 20, de 30, às vezes devido à quantidade pode ficar até lento, mas em termos para assinar. Para expedir a requisição também, por ser web, né, ele se torna bem mais rápido em termos assim para expedir, lançar os valores. Lógico, no começo sempre tem uma resistência, porque até você aprender os passo a passo, né, os procedimentos, o cara que é acostumado com Oracle, às vezes tem essas dificuldades. O Oracle você tem que fazer um monte de procedimento, ir lá na tarefa do PJE, preparar precatório RPV, lançar os dados por parte, depois você ir para o Oracle para você fazer o cadastro. Então, assim, o Cirea já não tem tudo isso. Você vai fazer na hora de preparar. Lógico, nós estamos evoluindo, né? Gradativamente, para facilitar o preenchimento. É, outra vantagem, assim, na questão do Oracle é que eu vejo que tem casos que não consegue cadastrar e tem que ficar dependendo de sorte, dependendo da TI, algum assim, para ajustar o cadastro lá no PJE. Às vezes até do pessoal do NUPED, né, da divisão do PJE. Então, assim, no momento, assim, a gente está percebendo que o Cirea ele vai evoluir e vai aumentar muito a capacidade de expedir requisições. Mas era isso. Aí tem o Ah, tá. seguinte também, né? Uma outra coisa, doutor Naib, que ele Sim. perguntou aí sobre a questão do magistrado Não, das mas as varas. perguntas a gente vai responder daqui a pouco, Ah, Hilton. tá. Ainda não iniciamos a parte das perguntas, não. Nós vamos daqui a pouquinho para elas. Doutor Heber, Ressaltar aqui só uma também, vantagem também, desculpa. só concluir aqui essa observação, Renato. Ressaltar também que o Milton já falou, né, que o Cirelli é web, né? O que significa isso na prática? Quando o magistrado quer assinar uma minuta de requisição feita ali no Oracle, ele tem que estar localmente na Justiça Federal, logado na rede da Justiça, ou vai ter que recorrer a uma VPN para poder conseguir conferir e assinar de casa essa minuta, né? Vocês sabem que a VPN é um tanto complicado o funcionamento. O Cirea não tem isso. O web você acessa de qualquer lugar, né? Então, isso também é uma vantagem. Eu acho, Renato, interessante também se vocês puderem falar das automações que o Cirea tem e que não tem no Oracle, né? Que são características importantes do Cirea, que isso foi pensado desde o início desse sistema para poder facilitar a vida dos servidores, sobretudo, né? De não precisar ficar juntando determinados PDFs e as intimações. Se você puder falar mais aí. Perfeito. Era exatamente isso que eu ia comentar, doutor Naber. Qual é essa diferença do sistema ser web, né? A vantagem de poder acessar de qualquer lugar facilita muito a utilização, né?
Tem muitas vantagens para quem está utilizando. E tem essas automações, né? Então, por exemplo, como assim que se gera aquelas minutas, né? A juntada no PJE e a intimação das partes é totalmente automática, né? Então, está funcional, está resolvidos os problemas que tinha de juntada, né? Nós estamos trabalhando para, na próxima versão, já levar a uma outra melhoria para que essa juntada seja feita em lote. Então, processo que tem muitas partes pode gerar muitos andamentos ali no processo e gerar uma certa confusão ali de tanta informação que é colocada. Então, na próxima versão, a gente também vai disponibilizar essa juntada em lote, que quando for processos coletivos, né, então vai ser uma juntada única. Então, essa facilidade também, né, ajuda muito, né, no ter esse processo manual de conferência, por parte das partes em intimação, né? Isso em cada uma das etapas, né? Até a juntada no PJE. A migração até a migração da requisição, né? Para o sistema de gestão de precatórios. Renato, não, pode Pois não. continuar. Depois eu te pedi para falar de algo, pode continuar aí o seu Tá raciocínio. bom. Eu só queria falar um pouquinho do futuro do PJE, ou do CIREA, né? A gente... Então, antes de você falar do futuro, fala Certo. do passado com o presente, entendeu? Porque assim, é importante a gente ressaltar, né? Porque alguns magistrados e servidores já utilizaram o CIREA no passado, né? O CIREA não é um novo sistema, né? O CIREA, a gente lançou ele, salvo engano, eu acho que em 2022 ainda. Acho que foi em março de 2022. Isso. E nós tivemos assim alguns percalços no decorrer do funcionamento do CIREA. Para quem não sabe, eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso aqui, né? O CIREA ele nasceu ali de uma parceria com o Conselho Federal da OAB, né? Justamente para poder facilitar a expedição das requisições de pagamento. Então, a gente tinha ali uma equipe que era bancada pela um contrato lá, um acordo de cooperação com o Conselho Federal, que era a equipe que desenvolvia esse sistema. Só que esse acordo venceu e a gente precisou dar continuidade ali ao desenvolvimento do sistema com a equipe própria do tribunal, né? Então, até a gente conseguir estabilizar, vamos dizer assim, a equipe, que hoje é liderada pelo Renato e tem feito um excepcional trabalho, isso levou algum tempo, né? Então, o sistema, de fato, ele passou por alguns momentos ali iniciais que a gente teve que dar, assim, aquele passo atrás, né? Por exemplo, deixando ele limitado, até recentemente, a expedir só RPVs. Por que isso foi necessário? Porque a gente viu que ele não estava estável para a expedição de precatórios, precisava ser feito ali algumas gestões no código mesmo dele para poder avançar e voltar a liberar a expedição de precatórios pelo CIREA. Então, a equipe do Renato está fazendo um trabalho excepcional, conseguiram estabilizar o sistema. Eu acho que é importante a gente passar, né, Renato, essa informação, porque quem usou no passado e teve, assim, alguns problemas, sobretudo ali apresentava erros e demorava a corrigir tudo, isso mudou, né? Então, Renato, se você puder falar disso agora, até para as pessoas sentirem uma confiança que podem utilizar o sistema e que o sistema tem uma equipe que está dando suporte e atualizando constantemente, né? E aí, na sequência, fala do futuro. Perfeito. Bom, vamos lá. Realmente, né, nós passamos por momentos aí de alguns percalços, né? Em algum momento a gente teve que disponibilizar o sistema na internet por questões de tratamento de vulnerabilidades de segurança, né? Prevenir um mal maior. Fizemos vários ajustes, né? A equipe trabalhou bastante para melhorar a parte de segurança do sistema. Nós tivemos muitos problemas com questões de assuntos, datas, né? Datas de ajuizamento, data de trânsito, processo de conhecimento, processo de cumprimento de sentença, coisas relacionadas ao formato da data, né? Que em diferentes campos usava padrão de um jeito, em outros campos usava outro padrão de data, esses geravam alguns conflitos. Então a gente ficou muito tempo focando na estabilização do sistema.
Então a gente, olha, não vamos disponibilizar nada novo sem que o que já existe esteja 100%. Então a gente ficou alguns meses trabalhando nesse sentido e conseguimos, né? Chegamos nesse momento, né? O fluxo do que ele tem que fazer está funcionando bem feito, né? O que ele possui tem que funcionar, né? E depois disso nós já começamos a lançar novas funcionalidades que até então não existiam, né? Como eu já mencionei aqui, da parte de reincluídos, a parte de cessão de crédito, a parte de requisições complementares e suplementares, que já é possível expedir sem erro. Então, isso tudo foi necessário. E assim, eu vou falar um pouquinho mais técnico, mas não muito, né? A complexidade Mas fica ser... tranquilo, porque se tiver necessidade a gente traduz aqui. Tá bom. Muita coisa que a gente faz não fica visível. Por quê? Porque é algo que está ali nas entranhas do sistema, né? Por exemplo, é algo que a gente precisava implementar para o sistema, são testes unitários. Teste unitário é como se você pegasse, tem um carro, cada carro tem uma pecinha. A gente vai testar peça por peça daquele carro e para ver se elas estão como deveriam estar. Então, esses testes unitários a gente tem que construir e validar cada componente do sistema. Só que esses testes, para serem feitos, muitas vezes você precisa refatorar o sistema. Refatorar é você reorganizar ele, né? Porque às vezes, aí vou falar alguns termos técnicos, né? Por exemplo, a gente tem classes muito longas, muito grandes, muito extensas, que uma classe faz muitas coisas de uma vez só, em vez de serem especializadas em cada função do sistema. Isso gera dificuldades para a gente. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma manutenção em um componente e ele acaba impactando em outros, porque eles são muito acoplados, né? Tem um acoplamento muito forte entre os componentes. Então, você ajusta uma coisa e ela impacta uma coisa lá na frente que você não tinha previsto. Então, a gente está começando, nós estamos fazendo isso enquanto o sistema está funcionando. Então, isso é muito difícil de ser feito, né? É como você está com o carro, ele não pode parar e a gente precisa corrigir os problemas dele com ele em funcionamento. E isso implica em ser uma série de dificuldades, né? Uma das coisas que nós estamos fazendo no momento, né, que até hoje no TRF1, eu acredito que vai ser o primeiro sistema do TRF1 que vai ter essa funcionalidade, que é a automação de testes funcionais. A nossa ideia aqui é que, por exemplo, cada nova versão, o desenvolvimento do Siri é acelerado, né? A gente lança versões a cada 15 dias, pelo menos. Então, a gente precisa garantir que o que a gente implementou não quebrou outra coisa. E como fazer isso, né? Nós costumávamos pedir para os usuários validarem se estava ok, se estava funcionando bem, às vezes para as redes, só que é difícil, né, ter disponibilidade para ficar tantas vezes testando, e quando testar, é difícil testar todas as funcionalidades do sistema. Então, nós estamos desenvolvendo um novo método para que a gente automatize e já põe no fluxo do deploy do sistema, né, ao disponibilizar uma nova versão, ele já teste funcionalmente, simule as ações do usuário em cada tela. Nós estamos no início disso, né, não está pronto ainda, e para que a gente possa, com isso, ter segurança de que novas atualizações não vão quebrar funcionalidades existentes. Então, isso vai nos dar uma agilidade, uma facilidade de manutenção muito grande, né? Isso vai nos dar uma tranquilidade de que e vai acelerar o desenvolvimento do sistema, porque a gente acaba tendo que fazer muito mais testes para ver se não estragou algo do que propriamente desenvolvendo. Então, creio eu que vai ser o primeiro sistema TRF1 que vai ter essa funcionalidade, simplicidade, e isso vai agilizar muito mais o desenvolvimento de novas funcionalidades do CIREC, que a gente vai ter uma segurança de que ele vai estar sempre estável. Ao fazer cada atualização, vai ter um fluxo de teste de todas as funcionalidades do sistema, com todos os perfis, e a gente vai garantir que nada quebrou. Então, é isso, né? Então, é nisso que nós estamos trabalhando. Então, a gente, ao refatorar o sistema, sem poder, se a gente pudesse parar o CIREA e trabalhar só nisso, a gente levaria menos tempo, mas a gente sabe que, né, não é praticável, já está em uso, é um sistema, né, consolidado e que está sendo usado bastante pelos usuários. Então a gente tem que, né, essa é a dificuldade de se fazer as coisas em movimento. E o que nós temos de futuro, né, para o Cireia? Então nós temos certeza de que o Cireia, com a estabilidade, né, a palavra-chave do Cireia é estabilidade, é o nosso mantra aqui, a gente não pode quebrar o que está funcionando, e aquilo que ainda não tem no Oracle tem que ter no Cireia. Então, algumas funcionalidades que ainda não estão no Cireia, que nós estamos trabalhando para que tenham, né, requisições do tipo espólio, por exemplo, ela ainda não está 100% no Cireia. Identificamos isso recentemente, está aqui na nossa lista e nós vamos atuar nesse sentido. A expedição de requisições complementares e suplementares,
que foram originalmente expedidas no processual. Tá? Então, isso vai ser um passo fundamental para que a gente possa migrar totalmente para o Cirea. Então, a requisição foi expedida no Oracle e ele vai conseguir buscar essas informações do Oracle, trazer para o Cirea e dar prosseguimento em qualquer tratativa posterior já dentro do Cirea e trazendo essas informações. Algumas automações serão feitas no sentido de até para dar cumprimento a algumas determinações, né, do CNJ e da Corregedoria aqui do TRF1, com relação a datas, né, de trânsito em julgado, data de decurso de prazo, para evitar aquelas questões relacionadas que cancelaram alguns precatórios, né, por ausência de alguns prazos, de cumprimento de alguns prazos, e a gente deve incluir isso no Cirea juntamente com o PJE, desenvolvimento conjunto, né, PJE e Cirea, para que a gente consiga fazer esse fluxo de forma automática e não permitir a expedição sem que todas aquelas etapas tenham sido cumpridas previamente. Mas é claro, como estamos no final do prazo, né, para expedição de precatórios, não podemos fazer isso agora, a gente vai esperar passar fevereiro para começar a trabalhar nessas funcionalidades. Bom, acho que é isso. No futuro a gente vai acabar usando, tá? Hoje tem um fluxo diferente para o Cirea, temos outro fluxo para o processual com relação àquela tarefa de preparar precatórios. A gente vai acabar tendo que uniformizar os procedimentos, né, por essa questão de uniformização de certificações de datas no processo, mas isso também deve ser comunicado aí oportunamente e quando vai ser feito isso. Dr. Naiber? Excelente, Renato. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, entendeu? E confiar, né? O que a gente sugere testem, entendeu? Não está complicado utilizar o Cirea, ele está funcionando adequadamente, tanto para IPV quanto para precatório, e tem uma equipe que está dando o suporte necessário, né, para o funcionamento. Vocês não vão se arrepender de fazer essa transição, né, do Oracle para o Cirea. Vocês vão ganhar em eficiência com isso. E aí a gente já inicia, Hilton, agora a parte das perguntas. Sim. Doutor Naib, só uma intervençãozinha aqui, porque o Renato falou sobre os prazos, só voltando a concluir o que o Hilton falou, frisou que é dia 1º de fevereiro, e a gente vê as orientações da Corregedoria sobre as datas, sobre o trânsito em julgado, que o prazo também está muito curto, né? Decisões aí que tem que transitar em julgado para expedir precatório, devido ao recesso e à interrupção até 20 de janeiro dos prazos. Então, isso é outra coisa que, por causa das datas de trânsito em julgado, para o problema que nós tivemos, com cancelamento, reinclusão de precatório, tudo isso. Tem mais essa parte do trânsito, das decisões, principalmente em controvérsia, tal, que tem que transitar em julgado antes da expedição. E certificar, né, Nilson? Certificar. Então, esse prazo já está em cima, né? Se contar o prazo da União em dobro, já está praticamente passando já. Sim, bem lembrado, bem lembrado. E aí a gente passa agora para a parte das perguntas, e aí vocês 4 aí fiquem bem à vontade para responder. E quem quiser responder, eu vou lançar as perguntas e eventualmente eu direciono para um ou para outro aí. Mas se eu não direcionar, fiquem à vontade aí para responder. Então, começando aqui com a pergunta do Hélio Fernandes da Luz, que é a pergunta. Eu não vou falar aqui de $1 milhão, né? Mas é a pergunta que a gente se faz também, né? Muito. Quando é que é a previsão para que o Cirea fique como o único sistema para expedição de requisições? Como é que nós estamos hoje em dia? Se, assim, no caminho feliz, tudo dando certo, vocês imaginam quando que a gente vira essa chave e o Oracle deixa de estar ali disponível para expedir requisições e o Cirea passa a ser o único sistema? Porque é uma informação importante, porque as pessoas precisam entender que isso vai acontecer, entendeu? Então, assim, quem já começar agora já antecipa, vamos dizer assim, essa transição sem ter que ser uma coisa assim mais de uma hora para outra, né? Você pode ir ali mais devagarinho, cadastrando alguns ali para se sentir mais à vontade com o sistema. Mas eu tenho certeza que rapidamente vão dominar aí o funcionamento do sistema e vão abandonar o Oracle, né? Mas quem se candidata aí a falar a respeito? Deixa eu falar. Eu acredito que, assim, nós temos 2 estratégias, né? Pode ser uma mais suave e outra mais radical. Mas eu acredito que a primeira coisa é comecem a usar.
A gente precisa muito dessa informação de vocês, dos usuários, né? A minha vontade, né? Eu reduziria aqui o trabalho da minha equipe de ter que manter 2 sistemas, né? Por mim, quanto antes melhor. Mas o importante é que usem, testem. Quanto mais pessoas estiverem usando, e a gente fez questão de abrir essa parte de precatórios para todo mundo, porque a gente não identificava mais problemas, né? Quem estava usando não tinha mais relatos. Então, era importante aumentar essa utilização para identificarmos eventuais problemas não conhecidos até então. Mas é difícil dar uma data, né? Mas no início, a gente vai rodar com os 2 sistemas em paralelo, né? Os 2 sistemas em paralelo, tendo a opção o outro. A partir do momento que a gente, né, a administração tiver entendimento, a segurança de que está estável, que não tem problema, é possível fazer esse chavear esse contexto. Num caminho feliz, eu acredito que, né, na hipótese mais otimista, a partir do próximo ciclo de precatórios, os precatórios poderiam ser feitos no Cireia, né, no caminho, iniciando um novo ciclo, já ser feito por meio dele. Né, que teria até o final do ano, até 1º de fevereiro de 2027, para cadastrar todos os precatórios no Cireia. Eu acho que é um prazo bem factível. Próximo ciclo. Mas, é claro, não sou eu que decido, né? Deixando bem claro. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí? Ou podemos ir para a próxima pergunta? Com relação a essa aí, eu acho que a transição pelo caminho que está indo, né, caminho feliz aí, eu acho que de 2026 para 2027 deverá haver uma mudança, porque, lógico, a gente começa já não estancar, né, definitivamente, mas a tendência é que vá só aumentando, né, as pessoas que vão usando o Cirea e vai abandonando o Oracle. E aquelas requisições que já estão minutadas lá, pode ir até o final ou pode cancelar e expedir pelo Cirea, né? Então, seria essa a questão, porque, quer não que sim, tem milhares de requisições minutadas no Oracle. Não seria o caso de perder todas aquelas requisições que estão minutadas. Isso aí aproveitar, encerrar a entrada de novas e esperar concluir todo, né, os procedimentos no Oracle, e as novas iriam já para o Cirea. Mas a tendência eu acredito que 2026 para 2027. Eu acredito que até o 1º semestre do ano que vem a gente tenha condições de fazer essa Virar a transição. chave, né? Virar a chave. Isso. Aí o Benner Lobo, ele faz um comentário aqui. Voltamos do recesso em 7 de janeiro, porém os prazos ficam suspensos até o dia 20 de janeiro. Ou seja, mesmo que façamos as requisições de pagamento em janeiro, temos que intimar as partes do seu teor. Então, na verdade, o prazo para fazermos as requisições em janeiro valerá mesmo somente a partir do dia 21 de janeiro, e é muito pouco tempo para fazer as intimações. É exatamente isso, Bena, que a gente está querendo alertar vocês, né? Que, na verdade, o tempo que nós temos para correr com isso aí é agora, né? São esses próximos aí, aproximadamente 20 dias até o recesso, né? Por isso que esse momento PJE está acontecendo hoje aqui, que é como se fosse assim um alerta final, né? Não tem aquela campainha lá, que soa lá no trem para todo mundo subir a bordo, senão o trem vai zarpar, é mais ou menos isso. Se não pegar e subir a bordo agora e fazer as intimações, o trem vai zarpar em 1º de fevereiro e não vai dar tempo, né? Então, o momento é esse mesmo. O Geiel Macedo, ele fala assim, sobre RRA, não entendi por que o precatório com data base em 2025 não tem valor de crédito do exercício corrente. E aí ele pergunta, como proceder quando o cálculo contiver meses de 2025? Acho que essa é para o Wilton, né? Responder. Não, pessoal, porque é o seguinte, precatório nunca se paga no mesmo exercício. Então seria desnecessário o usuário preencher isso, porque ele será processado na expedição para pagar no próximo ano. Então tudo se trata de precatório, todo o valor vai para o exercício anterior.
Então é só essa questão mesmo. No caso de RPV, não. Que se expedir no mês de junho, vai pagar em julho. Então eu preciso informar para o banco, que é a instituição financeira pagadora, que há tantas parcelas do exercício corrente. Por quê? Porque o banco, na hora de fazer o cálculo do imposto de renda, ele vai falar o que é exercício anterior, entra na tributação exclusiva, né? Do RRA, que o valor do exercício corrente já entra na regra do exercício atual. Aí vai pagar sobre 27,5, como fosse parte do salário dele. É só meramente essa informação, esse detalhe. Precatório sempre será, todo o valor vai para o exercício anterior, porque só vai pagar no exercício seguinte. Meramente para fim de tributação. Excelente explicação, Hilton. Acho que ficou bem esclarecido. A Ana Flávia Sá, ela disse que gostaria de saber como é o procedimento para atribuir para o exequente elaborar o ofício requisitório, né? Existe um procedimento, não sei se o Vinícius consegue demonstrar ele assim bem rapidinho, consegue mostrar aí em 2 minutos, Vinícius? Ou eu estou exigindo muito de ti? Doutor Naib, será que eu não entendi bem na dúvida se a questão como fazer um acordo com o exequente fazer ou a vara fazer? Não. O que ela está querendo saber porque a gente mostrou o fluxo da vara cadastrando a minuta. Ela está querendo saber, e se for para o próprio exequente cadastrar? No caso, o advogado do exequente, né? Como é que faz? É isso que ela está querendo saber. O que muda nesse fluxo? No fluxo de um advogado, por exemplo, pelo que eu me recordo, seria somente a partir da folha de rosto para o exequente, que são aquelas mesmas ações que eu realizei, até a geração dessa minuta. Depois que concluir e remeter ao responsável, aí isso faz parte da vara que atua. Mas dessa parte aqui, o Pois é, mas, advogado... Vinícius, mas a vara tem que fazer alguma coisa para poder liberar para o advogado poder começar a cadastrar naquele processo. Eles precisam confirmar, ir na edição de folha de rosto, lançar aquelas informações na folha de rosto e confirmar aquele processo. Aí ele fica disponível. Já está disponível para o advogado cadastrar. Então, assim, a vara não precisa necessariamente marcar nada ali no Cireia para que o advogado, uma vez ingressando ali no Cireia, ele é o advogado daquele processo, ele consiga cadastrar a minuta. Basta a vara fazer esse cadastro inicial do processo no Cireia na folha de rosto. E o fluxo aí é o mesmo, né? Tanto o advogado preenchendo quanto a vara seria o mesmo, correto? Correto, é isso mesmo. A Jéssica Moreira, a providenciar o acesso ao... Eu estou entendendo que esse acesso que a Jéssica está perguntando é acesso de servidor, né? Como é que está esse cadastro atualmente dos servidores? Tiver um servidor aí novo na vara que não tem acesso ao Cirea, como é que faz para cadastrar? Nós estamos recebendo, pode fazer contato via Teams pedindo o cadastramento, mas geralmente todos já estão. Só se for um novo concursado, mas todos geralmente já estão. Às vezes só é questão de ativar. Ou às vezes também porque temos que resetar o OTP, mudou o celular, mudou alguma coisa, se precisar. Mas isso aí depende manual. Mas pode mandar tanto para a gente aqui que a gente consegue cadastrar via e-mail ou pode mandar pelo Teams. Esse caso está bem pouco de servidor, quase não recebo. Certo. Aí, mandar para a gente, Hilton, quem é esse agente? Pode mandar para as redes mesmo, o e-mail. Certo. Aham. Se puder colocar no chat aí, Hilton, o e-mail para qual eles podem encaminhar, e no Teams entrar em contato com quem? Contigo, com o Enilson ou com outra pessoa? Geralmente quem eles tem mais contato aqui, eu, Enilson, Moisés, então tem vários servidores que fazem essa atribuição e eles já tem muito, já tem Certo. contato. Uhum. E no caso de advogado, né, é preciso que se diga, não precisa fazer nada, não é isso? Não, advogado não. O advogado, ele já tanto cadastrado ali no PJE como advogado do processo, ele já consegue acessar o Cireia na primeira vez utilizando o certificado digital. Não precisa ser feito cadastro algum.
Aí ele acessa a primeira vez ali com certificado digital, aquilo já valida o cadastro dele no Cirea, correto? Muito bom você ter reforçado isso aí, doutor Neves, porque até ajuda as varas. Pessoal, questão do advogado, não é nós, nem a vara tem que fazer cadastro. Cabe ao advogado acessar o PJE, depois que ele tiver acesso ao PJE, ele vai entrar no Cirea. Aí sim, o próprio Cirea vai reconhecer, ele vai fazer o pré-cadastro dele, né? Lá no Cirea, com o CPF dele, ele tem que pôr os dados dele que está no certificado digital. Acontece, às vezes, o advogado fazer o pré-cadastro dele e pôr um e-mail que não é do certificado digital. Não vai conseguir avançar, não vai seguir. Vai ter que excluir o cadastro e refazer. Mas o procedimento do advogado é entrar no Cirea, fazer o pré-cadastro dele lá, conforme está no certificado, acessou o PJE, a partir do PJE, o Cirea vai validar e vai autenticar e vai deixar ele avançar. É uma informação importante essa que o Hilton falou, que a gente reforça aqui, até para vocês orientarem os advogados, se eles procurarem alegarem lá que estão tendo dificuldade, né, no acesso ao Cirea. Todo certificado digital, quando a gente vai emitir um certificado digital, ele é associado a um e-mail, a um endereço de e-mail, né? O certificado digital do advogado também. Então, ele tem que, ao se cadastrar ali no PJE, entendeu? Aquele certificado dele, aquele cadastro dele ali, do e-mail que ele informar, tem que estar batendo com o do certificado digital, porque se tiver descasamento, aí vai ter dificuldade de logar no Cirea, porque o sistema não vai reconhecer ele, porque o sistema olha para o e-mail que está cadastrado lá no certificado digital dele e olha para o e-mail que está cadastrado lá no PJE para poder validar. Está correta essa minha explicação aí, Renato? Sim, e além disso, nós consultamos, né? Nós temos uma comunicação com a ABI que a gente valida se aquela. Validamos se está ativo, né? Fugiu o termo correto, né? Mas o É isso mesmo, cadastro ali. ativo. Uhum. Sim. Beleza. O André Luiz Pereira, ele traz aqui duas sugestões. A primeira, criar um campo para o usuário informar o percentual do destaque dos honorários contratuais, a fim de que o sistema preencha automaticamente o valor devido ao advogado e ao autor, ao invés de o usuário ter que calcular e preencher manualmente esses valores nos campos. Não sei se você compreendeu, Renato. O que ele quer, Sim. na verdade, é um facilitador. Ao invés dele ter que preencher ali o valor, ele só informa o percentual e o sistema já calcula o valor. Isso a gente já teve uma discussão aqui interna, né, sobre essa questão. A gente chegou a começar a desenvolver isso, mas a gente viu que teria algumas implicações, né, Hilton? Porque, às vezes, em algum momento pode ter a requisição tem que estar exatamente como foi consta da decisão do juízo, né? E, às vezes, a gente já percebeu que fazer esse cálculo automaticamente pode gerar divergência com o teor da decisão. Então, a gente não pode, digamos, corrigir ou alterar esses valores por conta própria. Então, essa foi uma funcionalidade que a gente acabou abandonando, né? A gente chegou a começar o desenvolvimento, mas a gente viu que isso poderia ter algumas implicações, que a gente acabou não entregando essa funcionalidade. Hilton, você consegue explicar melhor? Na verdade, assim, já tivemos essa demanda, inclusive, lá para o Oracle, né? Só que devido a tantas urgências, tantas outras prioridades, essa aí não entrou. Mas eu entendi, que é o seguinte, é que faça uma proporção, entendeu? Qual é o valor do cálculo? Sei lá, 100 mil. Tem dois contratual, 20, 20. Então, seria 60% para a parte, e nisso já distribuía proporcionalmente. Eu só teria que formar o que é principal, o que é juro, o que é juros Selic, e distribuir isso aí. Isso aí já seria gravado. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho, assim, que você teria que alimentar, gravar, mas se tiver errado, possibilitar a pessoa refazer, retificar. Mas Ok. entendeu? A gente já chegou a Teria discutir que isso aqui criar as internamente. partes, né? Salvar as partes, você tem que fazer o link vinculado para eles. Talvez sim, então o que é mais fácil, criar uma tabela e copiar e colar, e não a partir dali já alimentar direto o sistema. É um trabalho, não é tão simples, é bastante complexo para fazer isso aí. Agora, se for só mostrar visivelmente para o usuário
copiar e colar, lógico, é mais rápido. Mas a gente já... O Naiber não está Tá mudo, funcionando. Tunai. Não voltou ainda. Continua mudo. E agora? Ah, voltou. Deu bug aí no Teams. Mas o que ele quer mesmo é o preenchimento automático no sistema, né? Ele não quer ter esse trabalho de ter que ficar calculando, copiando, enfim, digitando. Doutor, assim, sendo bem direto, o que aconteceu? A gente já pegou o caso disso, em que, digamos, o juízo calculou errado a proporção. Aí a gente fez e viu que isso poderia dar problema. A gente não pode fazer isso, pedir uma requisição diferente do que está na decisão. Teve um caso, a gente conversou com o Alexandre bem sobre essa situação, né? E a gente chegou à conclusão que era melhor a gente não fazer isso, né? Que poderia gerar alguma uma distorção, mas... Talvez, Renato, assim, fazer isso que o Wilton falou, né? Deixa alterar, né? Deixar editável, porque aí a Sim. pessoa confere e se tiver divergência, ele vai lá e edita. Porque na maior parte das vezes vai estar de acordo, entendeu? Esses Sim. casos em que vai haver uma divergência, isso aí são exceções. Aí, permitindo que a pessoa edite, eu não vejo problema, sabe, em ter. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o que a gente puder facilitar no preenchimento, melhor. Isso aí melhora muito a usabilidade do sistema. E tudo que está ali tem que ser conferido, entendeu? Então, assim, se tiver algum descasamento, é responsabilidade do diretor que faz aquela primeira conferência e do juiz, entendeu? Que vai assinar, né? Então, se assinou em discordância com o que está na decisão, é porque não conferiu direito, né? Ok. É a Eu acho maneira que que eu já vejo, está né? até parcialmente feita essa tarefa, mas não vai ser tão difícil de Uhum, fazer. sim. E o outro, a outra sugestão que ele traz é criar tarefas separadas para o fluxo do Cirea, de modo semelhante às tarefas tradicionais quando a requisição é expedida pelo Oracle. Aqui ele está falando do PJE, possibilitando à secretaria um controle mais eficiente dos prazos e impugnações, ao invés de todos os processos com requisições pedidas pelo CIRE ficarem concentrados numa mesma tarefa. André, esse seu pedido ele é absolutamente legítimo e nós estamos cientes disso. Nós já fizemos, inclusive, uma reunião para levantar quais são essas tarefas. O Eric vai falar um pouquinho aí a respeito e vai fazer uma promessa para quando é Eric que vai liberar isso aí lá no Exatamente, PJE. doutor. Boa tarde a todos. A gente já começou a trabalhar nisso e a gente espera que em janeiro, assim que retornar ao recesso, já tenha aí essas novas tarefas no Cirea também, semelhante ao que tem lá do RPV e do precatório. Excelente, excelente. Então, André e demais, nós vamos ter aí em breve, em janeiro, né, todo esse detalhamento lá no PJE daquelas tarefas onde o processo está tramitando ali no CIRE. Então, isso vai facilitar muito ali para a secretaria gerenciar o processo a partir do PJE, né, saber onde é que ele está lá no CIRE. A Camila Cavalcante Reis, ela pergunta, onde encontra os manuais do CIRE para aprender a usar o sistema? Ele está na página Eu inicial, né? posso Vinícius? mostrar aqui. Beleza. Mostra para a gente aí, Vinícius, É que por eu tenho um favor. listão, nem preciso fazer login, só ir em ajuda, manuais do sistema, e aqui em manuais vai ter os manuais. Porém, eu tenho que avisar que alguns deles ainda não foram atualizados. Então, esses com versão 2.0 são novos já. Pois é, que é Principal o é caso esse. dela, né? O de vara, que vai ser o de interesse dos servidores. Clica nesse de vara aí, só para poder a gente dar uma olhadinha aí. Olha aí. Atualizado Então, em julho, tá? isso, é um manual aí com página quase número- 50 páginas. Beleza. Vamos em frente, então, aqui. Aí a Karina Cardoso de Souza, ela pergunta, vai ter a conferência pelo diretor antes de encaminhar para o magistrado? Sim, isso ocorre. Inclusive, o magistrado ele tem a própria tela dele, em que aparecem requisições para ele assinar ou corrigir, e essas requisições só aparecem se a requisição estiver na situação conferida pelo diretor de vara. E é preciso que se diga também, né, Vinícius, mesmo naquele fluxo em que o advogado do exequente foi quem cadastrou a minuta,
passa pela conferência do diretor, né? Então, assim, Sim. o advogado cadastrou a minuta, não vai direto para o magistrado revisar e assinar. Só chega até o magistrado depois que o diretor de secretaria conferir. E der o conferido lá, aí vai estar disponível para o magistrado assinar e migrar a requisição. E antes disso, ainda tem, né, os advogados podem cadastrar, mas a geração da minuta também é pela vara, né? Então, ali já tem uma conferência de um servidor, por exemplo, da vara, a conferência pelo diretor da vara e a homologação pelo magistrado. O Henrique Portela, ele pede que disponibilize um manual atualizado do CIRE ou informe onde conseguimos. Já foi informado aí, né? E já foi informado também que boa parte deles já está atualizado. O de vara já está, inclusive, Os atualizado. principais Os de principais. advogado, de vara, de magistrado. O que a gente viu recentemente que precisa ser atualizado é o de importação, via planilha. Então, nós já estamos com essa tarefa aqui também. Tá certo. O Milton Ferreira diz o seguinte: existe aquela mesma restrição do Oracle quanto às etapas. Agora, eu não sei se ele está afirmando ou se ele está perguntando, ele não colocou interrogação, mas vamos ler aqui a frase dele. Existe aquela mesma restrição do Oracle quanto às etapas, tipo como concluir, concluir, não conferir, ou o diretor pode, é uma pergunta, na verdade, ou o diretor pode expedir, conferir e encaminhar para o magistrado. Entendeu aí, Não, tem, Hilton? tem segregação de função. Uma pessoa não faz tudo, não. Quem cadastra não vai fazer a conferência, não. E vai assinar. E ele vai ter que depender de outro. É a mesma coisa do Oracle, mais ou menos. Então, Mas o diretor de vara, ele consegue, né? Se ele fizer todo o fluxo, né? Que é algo um pouco provável, mas ele conseguiria fazer tudo de uma vez, né? Esse perfil consegue, correto? Vinícius, não sei se... Eu não lembro do detalhe, mas cadastrar e conferir, porque no Oracle não permite. Quem cadastra não confere. Mas e no Cirea também tem cadastro não confere. Aí Cirea eu não lembro se era para ser assim, mas eu sei que não consegue fazer tudo, do início ao fim. Não. Mas é um detalhe. Vinícius, você consegue, não sei se demonstrar, mas creio que com o perfil diretor de vara é possível, né? Eu tinha que pegar um processo, né? Tinha que pegar um de exemplo. Mas eu acho que a gente pode colocar essa informação, Renato, depois aqui no chat do Momento PJE atualizado, entendeu? Pelo que eu me recorde, só se vocês adicionaram essa regra agora mais recentemente. Não tinha, viu, Hilton, essa segregação. O diretor ele poderia cadastrar e em seguida concluir o fluxo encaminhando para o magistrado. Daí, se essa regra de segregação foi introduzida, aí já foi mais recente, né? Pelo que eu me recordo, o diretor de vara, o perfil mais alto, pode o para baixo, né? Pode o que o menor faz. Mas é como o Renato falou, é pouco provável que o diretor vá fazer o cadastro, né? Normalmente é o servidor que faz o cadastro, o diretor confere. Aí, Hilton, depois tem que ver se realmente no CIRE não tiver essa regra de segregação aí, igual tem no Oracle, ver se é o caso de implantar, né, negocialmente. Eu imagino que seja uma coisa bem simples, né, de colocar ali no sistema para fazer essa validação. Perfeito, doutor Naib. Era realmente para ter essa segregação. E tinha. Agora a gente não sabe se o perfil de diretor de vara tem essas. Não lembro dos detalhes. Até então, o servidor normal, assim, o perfil de servidor não consegue fazer tudo. Mas Não, agora de diretor não, é que. Então, seguindo aqui, o Altair Uchoa, ele pergunta, para o advogado fazer o cadastramento das requisições do CIRE, ele precisa solicitar a vara ou a própria vara pode, de ofício, encaminhar ao advogado para fazer? A gente já mostrou aqui que uma vez que a vara cadastra o processo ali na folha de rosto no CIREA, em tese, o advogado, sendo ele advogado do processo, ele já consegue preencher uma minuta ali, por conta própria dele, entendeu? Agora, o tramitar disso depende da vara, né?
para poder avançar ali no fluxo do CIREA. Quando a gente iniciou esse fluxo do CIREA, a gente estabeleceu um fluxo que era provisório, né, naquela época, que exigia que a vara, vamos dizer assim, iniciasse o tramitar no CIREA, né, liberasse ali o tramitar no CIREA, porque, vamos dizer assim, ainda era exceção, né, mas hoje em dia a gente já não pode mais dizer que é exceção, né, então fica muito a critério ali, né, se o advogado cadastrar por conta própria, uma vez que o processo foi inserido, entendeu? Agora, ele não vai saber que o processo está disponível no CIREA se a vara ou mesmo o magistrado não der ali um despacho, um impulso informando que o processo está disponível no CIREA, né? Então, assim, uma prática, vou falar aqui da prática que a gente tem feito na primeira vara do DF, que é a vara que eu sou o juiz titular. Lá tem sido feito um ato ordinatório informando que o processo está lá disponível no CIREA a cadastramento e intima os advogados a respeito. Agora, para precatório, agora, já para até 1º de fevereiro, não dá tempo, né? Aí, se precisar realmente expedir, tiver tudo ok, eu acredito que, se não tiver uma conversa assim direta, né, do advogado ali, diretamente com a vara, para poder agilizar isso aí, é a própria vara que tem que cadastrar, senão não vai dar tempo. Querem acrescentar mais alguma coisa a respeito disso? Eu só queria acrescentar que, nos casos que é bom a vara acertar com o advogado antes, porque vai que é um advogado que nunca cadastrou requisição e determina para ele. Ele vai logo, não sei nem usar, não sei nem acessar, não sei nem para onde vai. Às vezes fica ligando que saber onde é que fica, onde é que consegue os dados, onde é que pega no processo, como é que alimenta. Tem muito advogado que não sabe muita coisa. E tem aqueles escritórios de advocacia que já tem aquelas pessoas que já estão atuando há bastante tempo, que expede regularmente muito bem. Aí Mas já são escritórios grandes, né? Aí já é outra realidade. aqueles advogados individuais que tem poucos processos, atuam eventualmente, eu acho que não é vantagem nem para a vara, porque vai dar tanto trabalho para a vara, que às vezes é tão rápido a cadastrar a requisição, do que ter que pedir para ele vai ter que entrar em contato com a vara, como é que ele faz, e às vezes tantos procedimentos que tem que repassar para ele, é melhor a vara fazer. Olha, Hilton, nesse ponto, eu até penso que pode valer a pena. Depende muito de como a vara ou as varas daquela seção judiciária se articula com a OAB local. Eu vou dar um exemplo bem sucedido disso, de uso do CIREA pelos advogados, que foi a seção judiciária do Mato Grosso, lá com a nona vara, principalmente com uma vara de Jeff, na época era o colega Rafael Leite, que estava como titular lá, e a Geniamar estava como diretora. E eles fizeram um trabalho lá bem interessante com a OAB local, houve treinamento dos advogados, inclusive, e, assim, colocou em dia a expedição de RPV lá nos Jeffs de Mato Grosso. Eu não sei como é que está atualmente, né? Mas naquele momento foi um exemplo assim, de caso bem sucedido e, vamos dizer assim, pulverizado, né, de uso, porque tudo depende de como você se articula ali. Pode muito bem ver ali um treinamento, conversar ali com a B para combinar um treinamento. Tem alguns vídeos gravados já disponíveis também, que funcionam ali para poder mostrar. Tem os manuais. Então, assim, não é tão difícil o advogado, se ele quiser realmente, vamos dizer assim, acelerar a expedição, né? Porque, veja, o CIREA proporciona algo que é inédito, que é colocar o advogado num papel de protagonista nesse fluxo todo, né? Que antes ele não tinha protagonismo nenhum, e ficava absolutamente dependente da vara ter condições de expedir. E a fila ali para expedir na vara muitas vezes é demorada, porque as nossas varas têm muito volume. Algumas varas, principalmente a parte de ações coletivas, né, de cumprimento de sentença em ações coletivas, que muitas vezes tem milhares de exequentes, aquilo fica absolutamente inviável para a vara dar conta de expedir tudo aquilo. Então, precisa realmente desse protagonismo do advogado. Mas tem como funcionar também pulverizado. Depende muito da articulação local, conforme eu falei, né? Mas aí é a experiência de cada um. Nesse momento, o que a gente está sugerindo mesmo é que a vara, para o dia 1º, né, em relação aos precatórios, que a vara assuma, né, esse uso aí
e o cadastro, ao invés de cadastrar no Oracle, cadastre no Cirea. O Milton Ferreira pergunta as requisições contra o Estado e município, se vão ser também expedidas pelo Cirea. É para ser assim, expedido. Eu não lembro se já chegou alguma em Nilson, você lembra aí de estados e municípios, mas a tendência é para ser tudo expedido via Não, Cirea. Não, né? não, até agora eu não lembro, não. Não peguei nenhum caso, não. É É só só pensar. Desculpa, Hilton, pode Não, concluir. é porque a gente não lembra o detalhe se chegou alguma de estados e municípios, mas Ô, Hilton, é até difícil porque o Cirea não estava aberto para a expedição de precatórios. Aí, para estado e município é só precatório, não tem como. Mas eu acredito que Salvo sim. algumas varas, né, Nilson? Que algumas varas que estavam em teste já estavam É, que estava em expedindo, teste, né? Mas eu não, É, não vejo. mas, assim, conceitualmente não tem nenhum impedimento, entende? Porque o CIREA nada mais é do que o veículo para poder expedir a requisição de pagamento, é isso. Agora, quem vai figurar ali como, vamos dizer assim, destinatário daquela requisição, se é a União, se é o Estado, se é o município, isso aí é preenchimento automático, né, pelo sistema da requisição para quem está direcionando ali e tudo. Então, assim, não tem nenhum impedimento para o sistema funcionar adequadamente nisso. Eu sei que nas tabelas de entidades tem entidades estaduais, né? Tem uma diferenciação lá do que é entidade federal, estadual e municipal, não me recordo, mas né, tem que se aprofundar o uso para a gente ver se não vai ter alguma intercorrência. Mas existem entidades cadastradas lá para expedição também, entidades estaduais. Mas essas entidades que você está falando não vai puxar as partes ali Sim, do PJE? sim. Então, uma vez que está cadastrado ali no PJE, ele vai migrar automaticamente para o CIREA, quando ele for cadastrar, né? Mas é porque a gente tem que ter na nossa base a entidade cadastrada antes da expedição Uhum, para uhum, o PJE buscar o sistema. entendi. Mas aí, Mas eu acredito que não tem nenhum problema, não. Acho que não. expede, tá? Porque não Uhum. Se tiver problema, essa turma aí resolve, resolve, Milton. É Resolve. isso isso. mesmo. É isso, é só acionar o suporte aí que a turma aí resolve. O Valdemar Gomes Neto, que é o diretor de secretaria da minha vara, Valdemar que está sempre aqui colaborando com a gente, traz aqui o seguinte comentário: outras vantagens do Cirea. E a primeira vara já foi ali também na turma ali de teste, né, apoiando também os testes do Cirea. Então, o Valdemar fala com convicção ali, e a gente passou a expedir também muitas requisições lá com o Cirea. Permitir que os advogados façam cadastramento, reduzindo o trabalho da unidade. Disponibilizar ofícios de pagamento e saque para consulta pelo advogado, sem a necessidade de atuação da vara. É outro ponto assim muito importante que o Cirea faz, que o Oracle não faz, entendeu? E que desafoga o atendimento da vara, né? E a integração com o PJE para inclusão das minutas direto no sistema, inclusão da requisição assinada, etc. E aí o Valdemar trouxe aqui uma sugestão, Renato. Precisamos de melhorias no módulo de conferência do diretor de secretaria, inclusão de alguns campos, como database, e filtros, como, por exemplo, filtrar precatórios e RPVs. Aí, Renato, eu acho interessante depois você conversar com o Valdemar, pegar algumas ideias assim de algumas melhorias, entendeu? Que eu acho que é interessante para a gente poder avançar aí na usabilidade, né? Sim, perfeito. Ele já fez uma outra sugestão também, nesse sentido, a gente está. Vamos trabalhar nela. Beleza. A Karina Souza diz que realmente vai agilizar bem por meio desse acesso via web, né? No caso, o acesso do Cirea, né? Porque o Oracle não tem acesso via web, né? É só na rede local ou por VPN. O Valdemar trouxe aqui também uma sugestão de vídeo tutorial, inclusive para indicação para advogados. Muito interessante aqui essa dica do Valdemar, né? É um curso que foi ministrado pelo colega Igor Lobato, lá da 8ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas. O link está aí no chat, né? Excelente dica do Valdemar. Tá o vídeo no YouTube com esse treinamento feito pelo Igor Lobato. O Milton Ferreira pergunta: tem como bloquear RPV precatório para levantamento somente por alvará? Tem sim, é o mesmo procedimento do Oracle. Você vai lá e marca a restrição, sim.
Aí só levanta mediante autorização do juiz. Fica à disposição dele o dinheiro. E o Valdemar traz aqui um depoimento também, né? Ele diz que o sistema está muito bom, e é sempre bom a equipe receber elogios. E o Valdemar, você sabe o tanto que isso aí... Rapaz, não é fácil trabalhar com um sistema que já foi muito problemático e aguentar as pancadas, né, Renato? Tem que chegar a hora de estabilizar e receber os elogios, né? Graças a Deus está chegando esse momento. Chegou, né? Esse momento. E aí o Valdemar está elogiando aqui, diz que está muito bom. Ainda precisa de melhorias e ajustes, mas está muito melhor que o Oracle, é a avaliação dele. O Henrique Portela pergunta se tem uma data específica para que só utilizaremos o Cirea. Já foi respondido aqui, né? Não tem uma data ainda específica, mas tem uma expectativa, em algum momento no ano que vem, né? Essa virada de chave deve acontecer. Espero que no primeiro semestre. O Samuel Lima diz assim: nas unidades onde o Cirea está sendo utilizado, eu gostaria de saber se estão adotando mais a opção de atribuir à parte autora a expedição ou se estão optando mais por expedir na secretaria. Aí eu peço assim, aos colegas que estão aqui acompanhando o PJS, se quiserem compartilhar a sua experiência aí, respondendo ao Samuel, digam aí, olha, aqui na nossa unidade tal, a minha experiência tem sido mais, por enquanto, expedir internamente mesmo. Ou não, aqui nós já estamos meio a meio, ou já estamos mesmo com a participação plena dos advogados. E ele, Samuel, da pergunta, né, como obter ou recuperar o acesso ao Cirea. Já foi falado aqui, né, o acesso ao Cirea, nós já estamos cadastrados, magistrados e servidores, todos nós. Então, assim, se tem algum servidor novo ou magistrado novo que não está cadastrado, entre em contato ali com a equipe das REG, né, seja pelo Teams ou pelo e-mail que o Wilton ou o Enilson já colocaram aí no chat do Momento PJE. O Ezequiel Santos pergunta: eu gostaria de saber qual o melhor canal de suporte para resolver os eventuais problemas que possam surgir quando da expedição de precatórios RPVs no Cirea. E aí eu aproveito para também pedir para vocês divulgarem o canal do Cirea no Teams, né? Para que os usuários... Vamos colocar o link aqui no chat, né? Para que os usuários possam acessar, né, lá, porque ali, tal qual o canal do PJE no Teams, ali é um espaço colaborativo, em que os usuários podem se auxiliar também, né? Ele foi pensado, esse canal, desde o primeiro momento em que ele foi criado, para poder ser esse espaço colaborativo, né, entre os diversos usuários. Tem um grupo, né, doutor Naiba, que nos ajuda muito. Às vezes a gente não consegue acompanhar todo mundo. Os próprios colegas que estão no grupo já, às vezes, até mais rápido que a gente entende e consegue tirar dúvida. Tem sim, o Samuel. Eu mesmo não tenho conseguido acompanhar as mensagens lá do grupo do Cirea. Então, de vez em quando eu passo por lá, dou uma olhada, mas devido às diversas atribuições, né, não tenho conseguido acompanhar como já acompanhei no passado, ali no início, né? Mas qual que é o melhor canal aí para resolver problemas na expedição de precatórios RPV no Cirea? Deu algum problema, o usuário vai acionar, vai pedir socorro a quem? Qual que é a via que ele deve acionar? Geralmente, se for problema de Cirea ou de acesso, foi de acesso é conosco. Se for problema ao tentar fazer uma minuta de requisição, por isso que a gente pede para pular no grupo, que às vezes nem é problema no Cirea, outra pessoa já ajuda. Não, é só você fazer isso. Então, O assim, grupo no Teams, esse grupo que eu estou isso, mencionando. isso. Aí vamos colocar o link para esse grupo aí para as pessoas poderem entrar, né? E vamos dizer assim, engrossar essa comunidade colaborativa aí do Cirea. Quer falar alguma coisa, Renato? Foi colocado o link do grupo geral e eu coloquei também um de informações oficiais, que é o que a gente usa para sempre. A gente disponibiliza aqui todas as atualizações do Cirea, algum informativo mais urgente, alguma coisa, notícia imediata. A gente usa esse canal, né, do Cirea de informações oficiais. Coloquei os dois aí. E lá as pessoas podem também ver, né, Renato, todas as atualizações que foram feitas, o que foi modificado, melhorado, corrigido. Então, assim, lá dá para você ter uma ideia bem precisa de que a equipe está trabalhando constantemente, atualizando constantemente o sistema. O Valdemar
compartilha aqui com a gente mais uma experiência dele, né? Ele diz que já começou a revisar as requisições antigas que estão lá no Oracle, né? E tem 3 caminhos lá que ele está adotando. O primeiro caminho é o que é para cancelar ou ainda não está decidido, está sendo cancelado, né? Não vai mais pedir pelo Oracle. O que está pendente de deliberação, de impugnação, de requisição já expedida, estamos priorizando para migrar logo no Oracle. E o que está com pendência que demore a ser resolvida, já será migrado para o Cirea e cancelado lá a minuta do Oracle, né? Ou seja, já está priorizando a expedição pelo Cirea, né? E diz o Valdemar que ele não quer ser surpreendido quando o Oracle for desativado. O André Pereira, ele comenta aqui, nas varas de GF da Seção Judiciária da Bahia, apenas as secretarias estão expedindo pelo Cirea. Quando os advogados são intimados para preparar as minutas, eles não sabem o que fazer e acabam demandando muito atendimento para tirar dúvidas, ou simplesmente não respondem à intimação. Aí é aquilo que eu mencionei, né, André? É bom fazer uma articulação com a OAB local, entendeu? E algum treinamento. Treinamento, vamos dizer assim, incentivar a OAB a promover esse treinamento lá para os advogados, né? Porque é do interesse deles. Veja, se eu sou advogado e eu quero receber logo, eu quero que o meu cliente receba logo, é meu interesse eu aprender a cadastrar, entendeu? A requisição. Então, é interesse deles, é interesse da vara também, porque diminui o fluxo de trabalho da vara, mas diminui se os advogados forem instruídos, né? O que não é algo assim complexo, mas precisa ali de uma instrução mínima para eles se sentirem à vontade, né, para poder expedir lá pelo Cirea. O Márcio Souza diz que é prestador de serviço e faz as expedições via Oracle. E se existe alguma objeção ao prestador para expedir via Cirea. Não, vai ser possível o prestador e eu acho que o estagiário, né? A gente criou esse perfil lá e ele pode fazer a minuta. Ele não Exato, pode vai fazer cadastrar a ato, minuta, isso, ele não e pode o fazer um ato no diretor. processo. Isso, e o diretor é quem vai revisar, né? Só vai para frente depois que o diretor revisar. É como o advogado faz, é mesmo. Exatamente. E nós liberamos também, recentemente, além desses perfis, né, que já tem um pouco mais de tempo, o de servidor do executado, né, que, além dos advogados, né, do executado, o servidor também, que vai auxiliar a AGU, né, os outros órgãos de verificação da requisição, a validar as execuções, e a gente acredita que isso vai diminuir o tempo também de avaliação, né, do executado, para não ter que aguardar sempre o estouro do prazo, né? Foi uma demanda da AGU, da PGFN, na realidade, a possibilidade de criar para cadastrar os seus auxiliares, porque eles não têm tempo de conferir todos, aí ficaria o servidor para ajudar. Com a questão de cadastro, pessoal, é bom a gente reforçar que, no caso de advogado que esteja tendo problema, seja trocou de celular, mudou o certificado digital, e precisar de resetar o OTP dele para ele receber o autenticador, o diretor de vara de cada processo de cada vara consegue resolver essa pendência, não precisa mandar para a gente, ou mesmo encaminhar expediente, só para alertar essa questão aí, tá bom? Isso foi disponibilizado recentemente. Então, o diretor de secretaria, né, de cada vara consegue fazer a gestão ali dos servidores da sua vara, né, e inativar e resetar o OTP deles e de qualquer advogado. Era uma demanda que, quando a gente implementou esse segundo fator de autenticação, gerou muita demanda. Então, a gente acabou tendo que descentralizar essa gestão e os diretores de secretaria podem fazer isso diretamente, né? E então, a orientação é que se faça essa solicitação no PJE, correto? Geralmente, por questão de segurança, né, até para evitar fraude, que o cara peticiona no processo dizendo que trocou de celular, que ele justifique, né, vai que uma pessoa qualquer pede para alterar e depois ter acesso ao cadastro do processo. Então, a nossa sugestão, né, é que o cara peticione no processo dizendo que trocou e pede para resetar o OTP dele. E aí, a gente caminhando já aqui para a conclusão do Momento PJE de hoje, o João Batista Rocha, ele traz aqui mais um testemunho, viu, Renato, aqui, parabenizando, diz que o Cirea melhorou muito, a equipe de homologação está de parabéns, e ele traz aqui uma sugestão, né, que ele já
Já pegou casos em processos previdenciários que possuem dois tipos de crédito, como, por exemplo, valores, título de aposentadoria por invalidez e dano moral. E que, nesse caso, ele tem que expedir duas requisições do tipo geral com objetos distintos, mas ele não está conseguindo expedir as duas requisições no CIREA. E ele lembra que no Oracle ele consegue cadastrar essas duas requisições de tipo geral, né, com objetos distintos. E aí solicita que seja implantada essa funcionalidade também no CIREA. Está registrado aqui, tá, João Batista? E grato aí pelo a É sua um pouco mais manifestação. complexa, viu? E está bem É lembrado, porque complexo. realmente a resolução determina que em caso de objeto distinto ou crédito distinto, tem que ser duas requisições separadas mesmo. E realmente o CIREA, Então tem se que tiver evoluir isso aí. Tem tem. que evoluir. Mais um item aí para o backlog, Renato. Assim, a virada de chave só vai acontecer depois que esses itens todos forem ajustados. O Anderson Silva, ele pergunta aqui como é realizada a consulta no CIREA de valores depositados e levantamento. Se essas informações são registradas automaticamente no PJE. Bom, levantamento, não tenho certeza que você faz, mas, por exemplo, na tela de consultas, você consegue pesquisar, por exemplo, por ofício de saque gerado e também uma atualização recente que também por período. Aí, nesse caso, vai mostrar as requisições, vai poder ver nelas a requisição de pagamento, o ofício de depósito e o ofício de saque. Imagino que E era a essa a dúvida. juntada está sendo feita de maneira automática no PJE quando gera o ofício aí informando o pagamento? O ofício de saque de depósito eu não tenho certeza, posso verificar, mas a requisição sim. Sim, a requisição essa desde o início já estava. Mas estava previsto, viu, Vinícius, desde o início, para poder juntar também essa informação lá de pagamento, lá no PJE, né? É algo aí, Renato, que precisa ser avaliado aí dentro do fluxo, né? Para juntar também de maneira automática isso lá no PJE. Creio que não seja tão difícil. Sim. E aí o Valdemar, ele diz o seguinte, sobre a questão do percentual, a sugestão é ter essa informação na conferência da requisição também. O sistema pega o valor total da requisição e indica qual o percentual de cada conta. Isso facilita a conferência do diretor. Ainda o Valdemar, ele diz aqui, quando o processo é cadastrado, folha de rosto, é possível escolher no CIREA se será disparada a intimação para o advogado ou não. Quando o cadastro será feito pela vara, a gente não dispara a intimação, né? É a dica que o Valdemar está dando aí. Ainda o Valdemar também diz que devem ser segregadas as atividades de requisição, autorização, utilização e controle do pagamento de verbas públicas de acordo lá com o acórdão do TCU que ele indicou aqui, né? Então, Hilton, confirmando aquilo que você tinha falado, né, Renato, verificar essa questão aí do, das permissões do diretor de secretaria, né, no CIREA, para, se ele cadastrar, né, ter que ser uma outra pessoa, no caso o diretor substituto, que vai ter que conferir. Ô, E doutor aí, Naiber, só, sim, só, só para esclarecer melhor isso que o Valdemar acabou de colocar, que eu também me gerou uma dúvida quando o Renato respondeu. Para o advogado fazer requisição necessária, é obrigatória essa intimação ou não? Porque tem a intimação, né? Que eu já vi advogado chegar aqui que ele foi intimado pelo juiz para fazer a requisição, tal, pedindo até orientação. uhum. Ou, como Se ele, é se tem, obrigatório ter sim, intimação, assim, o advogado ser intimado para ele fazer a requisição, porque tem aí eu vi que ele tem a funcionalidade, ele acabou de colocar. até hoje, Nilson, não tem nenhuma regulamentação no âmbito do TRF1 tratando disso. Então, fica muito a critério de cada vara como organiza isso aí, entendeu? O que eu penso é que, nesse momento, a vara, como não tem nenhum regramento nesse sentido, a vara não pode obrigar, né, o advogado a dizer assim, só o advogado é quem vai cadastrar.
entendeu? Agora, a vara pode abrir para o advogado cadastrar, e se ele não cadastrar, ele vai ficar na fila comum lá da vara, esperando o momento em que a vara conseguirá cadastrar aquela requisição, né? Que é uma fila grande. É a maneira que eu vejo, né? Porque não tem nenhum regramento, eu mesmo não me recordo. Lembra, Ailton, de algum regramento nesse sentido? Não tem nenhum regramento. Eu vi que tem uns despachos padrão, principalmente do Dr. Rafael Leite, que impõe. Intime seu advogado, caso ele não Mas aí, proceda de 30 dias, aí vai para a fila da vara, Aí vai entendeu? para Não é uma. fila, Vai, fixa um prazo, né? Porque tem que é, ter para depois não culpar um ou outro que não fez a requisição, perde um prazo de um precatório, né? Só para. mas não tem isso, regulamentação. mas isso é da gestão interna da vara, né? Da Então, vara, aí cada juiz decide lá a melhor forma de fazer a gestão lá do seu acervo, né? Como é que ele quer imprimir isso aí, né? O ritmo que ele quer imprimir. Tá. E aí o André Luiz Pereira, já aqui caminhando para conclusão, né? Ele diz assim: seria importante manter a possibilidade no Cireia de usuário com perfil de diretor poder executar todo o fluxo de expedição da requisição, sobretudo para que seja possível o próprio diretor retificar a requisição quando encontra alguma divergência durante a conferência. Isso já existe. Me corrija aí se eu estiver enganado, Renato e Vinícius, mas hoje, se o diretor encontra alguma divergência ali, ele pode fazer a correção. Atualmente, isso existe lá no Cireco. Confere, Renato? Vinícius? Sim, na tela de vara, onde ele pode fazer a conferência, também uma das ações ele pode editar os dados. Uhum. Pois é, porque uma coisa é ele preencher do zero a requisição, outra coisa é ele, ao conferir, identificar algum equívoco ali e corrigir esse equívoco, né? Ele não vai estar cadastrando, ele vai estar conferindo e corrigindo. Eu não sei, doutor Naib, assim, porque lá no Oracle, como ele reportou o Oracle, se a Uhum. requisição está cadastro concluído, aí ela vai para o diretor conferir. Se ela está com pendência ou identificou erro, ele volta para o status de salva, ele mesmo pode corrigir. Que eu me Uhum. lembro, talvez ele está dizendo o seguinte, que quando está no perfil lá que ele está conferindo, parece que está devolvendo para o servidor e não está retificando. Eu não sei se é isso que ele quer dizer, mas é possível para quem está conferindo, que seja o diretor, ele poder já retificar e remeter para o magistrado. Sim, e eu acredito que o Ciré está desse jeito. É isso que eu estou pedindo para o Renato e para o Vinícius confirmarem, que o próprio diretor, ali na conferência, quando ele encontra algum dado que foi cadastrado errado, ele mesmo pode já fazer a correção e, em sequência, encaminhar para o magistrado. Correto. Bom. É possível editar. Ok. E aí, para concluir, o comentário aqui do Valdemar: o advogado pode cadastrar com ou sem a intimação, que não é obrigatório intimar, Nilson, o advogado ali, né, via Cirea. A vara é quem opta se vai intimá-lo ou não no momento do cadastro da folha de rosto do processo. Então, mais uma vez, incluído no Cirea, o advogado pode cadastrar com ou sem intimação. Eu entendi. Então, eu acho que é isso, né? Você vê que a parte aqui das perguntas rendeu, né? O Renato imaginou que ia ficar aqui só uns 10 minutinhos, e olhe lá se tivesse umas 3 perguntas. Mas eu sei que esse tema ele é um tema que ele sempre gera muitas perguntas, né? E foi bom, assim, a participação da nossa audiência aqui do Momento PJ é uma audiência qualificada, né? Então, gera, assim, umas perguntas interessantes para poder a gente desenvolver bem o tema, né? E agradecer aqui mais uma vez a participação do Hilton, do Enilson, do Renato e do Vinícius, né? E a participação de você que está nos acompanhando aqui ao vivo pelo Teams ou pelo YouTube, né? E a você que está nos assistindo aí na gravação, também agradecer a sua audiência, né? O Momento PJ volta na sexta-feira que vem. Um abraço a todos e até a próxima. Boa tarde. Um abraço. Boa Boa tarde a tarde. todos. Abraço a todos. Tchau, boa tarde. Boa tarde.